8 de março de 2024, 23h32, Bogotá, Colômbia. Sirenes de emergência ecoaram pelo bairro nobre de Rosales, enquanto viaturas policiais se dirigiam a uma casa em estilo colonial, cercada por árvores de jacarandá. Os policiais empurraram o portão de ferro forjado, suas botas ecoando contra os ladrilhos de terracota ainda molhados pela chuva da noite. Dentro do quarto principal, encontraram o juiz Roberto Mendoza, ajoelhado ao lado do corpo de sua esposa, com as mãos manchadas de vermelho e a camisa sob medida encharcada. Ana Sofia Mendoza jazia imóvel sobre o tapete persa, com sua camisola branca encharcada de sangue. 66 facadas, contaria mais tarde o legista. 66 momentos de raiva que transformaram um magistrado respeitado em um assassino. Quando os policiais perguntaram o que havia acontecido, Roberto ergueu os olhos vazios e sussurrou com voz quase inaudível: "Ela destruiu tudo. Tudo o que construímos." Em poucas horas, a história dominaria todos os canais de notícias, de Cartagena a Cali. Juiz ilustre assassina esposa em crime passional. Mas a verdade real, estava enterrada em um segredo que levaria semanas para ser descoberto pelos investigadores, escondido nas sombras de uma família que valorizava a reputação acima da honestidade. Medellín, Colômbia, início dos anos 1990. A casa da família Mendoza ficava no alto de uma colina, no bairro de El Poblado, onde buganvílias trepavam pelas varandas de ferro forjado e o cheiro de arepas frescas flutuava pelas janelas abertas todas as manhãs. Naquela casa viviam 2 irmãos cujo futuro parecia predeterminado desde o nascimento. Roberto, o mais velho, comportava-se com a seriedade de alguém com o dobro da sua idade. Mesmo com 12 anos, ele falava com frases medidas e mantinha seu uniforme escolar passado sem que ninguém lhe dissesse. Seu irmão mais novo, Sebastián, era seu oposto. Barulhento, impulsivo e sempre em movimento, ele enchia as salas com risadas e caos em igual medida. Seu pai, um coronel aposentado do exército, administrava a casa com precisão militar. A disciplina não era negociável. O respeito era conquistado através da obediência. A mãe deles, uma católica devota que ia à missa 3 vezes por semana, acreditava que a honra da família era sagrada e que qualquer rachadura na imagem pública deles era um pecado contra Deus e a herança. No jantar, a conversa sempre voltava para as conquistas de Roberto. "Primeiro lugar no torneio de debate de novo", anunciava o pai, com o peito cheio de orgulho. Então, virando-se para Sebastián com uma careta: "Talvez você devesse aprender com o exemplo do seu irmão." Essas palavras, que tinham a intenção de ser orientativas, caíam como pedras no peito de Sebastián. Seus boletins escolares voltavam com notas medianas e comentários sobre sua falta de concentração. Suas tentativas de humor eram corrigidas. Mesmo quando ele marcou o gol da vitória em uma partida de futebol do bairro, seu pai simplesmente lembrou que esportes não pagariam a universidade. Ninguém percebia como o sorriso de Sebastián desaparecia um pouco mais cada vez que Roberto era elogiado. Ninguém percebeu como a comparação se tornou a linguagem da casa deles. O mundo de Roberto girava em torno de estrutura e controle. Ele amava regras, precisão e a satisfação de ser reconhecido como excepcional. Sebastián amava a atenção, não por vaidade, mas porque raramente a recebia, a menos que se comportasse mal. Quando o pai os disciplinava, Roberto era frequentemente usado como padrão. Ele acenava com a cabeça seriamente, sem perceber que sua perfeição aprofundava a distância entre eles a cada ano que passava. O que começou como rivalidade entre irmãos se transformou em algo mais sombrio. Em meados dos anos 90, os irmãos haviam se tornado 2 versões diferentes da mesma educação rígida. Roberto usava a responsabilidade como uma armadura. Sebastián usava a rebelião como um distintivo.
esperando que alguém finalmente o notasse por quem ele era, em vez de quem ele não conseguiu se tornar. Os professores consideravam Roberto excepcional. Consideravam Sebastião distraído, embora o tom fosse de desapontamento. Quando Roberto venceu um concurso nacional de redação em 1996, sua mãe emoldurou o recorte de jornal e o pendurou na sala, onde todos os visitantes podiam vê-lo. O nome de Sebastião não aparecia em nenhum lugar naquelas paredes. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Tornou-se o refrão da família, repetido tantas vezes que perdeu o impacto e simplesmente se tornou um fato. Quando Roberto se formou com honras na Universidade de Los Andes, o pai dele se ergueu em seu terno formal, com orgulho irradiando de cada gesto. Sebastião aplaudiu da plateia, com o maxilar cerrado, lágrimas se formando não de alegria, mas da constatação esmagadora de que não importasse o que fizesse, ele sempre existiria à sombra de outra pessoa. Anos mais tarde, amigos em comum se lembrariam do silêncio de Sebastião naquele dia. Um deles lembrou, dava para perceber que ele amava Roberto, mas era o tipo de amor que doía carregar. O peso da comparação constante tornou-se a base de um ressentimento que nenhum dos irmãos reconhecia totalmente. Ao longo dos seus 20 anos, Roberto manteve-se num caminho impecável. Faculdade de Direito, estágio judicial, rápida promoção no sistema judicial colombiano. A sua disciplina nunca vacilou, mas Sebastião passou de uma ambição para outra. Primeiro jornalismo, depois marketing, depois uma breve tentativa de abrir um café em Chapineiro. Nada durou. Os amigos se lembravam dele como charmoso, mas sem foco. As contas se acumulavam. As ligações para o irmão passaram de conversas casuais para pedidos de empréstimos. Roberto sempre ajudava, mas seu tom fazia parecer caridade. Você precisa levar a sério, Sebastião, dizia ele, com a voz carregada da autoridade de um irmão mais velho que já havia desistido de ouvir novas desculpas. As respostas de Sebastião eram curtas. Nem todo mundo acerta na primeira tentativa, Roberto. E, por trás dessas palavras, havia uma amargura que ele nunca conseguiu admitir totalmente. Os anos entre eles se estenderam ainda mais. Roberto se tornou a prova da família de que a disciplina funcionava. Sebastião se tornou o lembrete de que nem todos podiam atingir esses padrões. A morte do pai em 2009 os trouxe de volta para debaixo do mesmo teto por uma semana, tempo suficiente para que as antigas tensões ressurgissem. Durante o velório, a mãe segurou as mãos dos dois filhos e disse: "Prometam que vão cuidar um do outro." Roberto prometeu imediatamente. Sebastião não respondeu. Em 2012, a saúde da mãe começou a piorar. As visitas ao hospital eram repletas de conversas educadas entre irmãos que não sabiam mais o que dizer, além de gentilezas superficiais. Sebastião passava a noite quando Roberto não podia. Ele ajudava com os remédios, lia livros de orações e, pela primeira vez em anos, sentia-se útil. As enfermeiras diziam que ele era gentil e paciente. Roberto só via desorganização, comprimidos mal arrumados, consultas às vezes perdidas. Uma noite, ele repreendeu Sebastião gentilmente por ter esquecido de renovar uma receita. "Mamãe depende de precisão", disse ele. A resposta de Sebastião foi tranquila, mas incisiva. Nem tudo pode ser resolvido com uma lista de tarefas. A mãe deles faleceu 2 meses depois. No funeral, eles ficaram lado a lado em ternos escuros iguais, unidos na dor, mas distantes no coração. Depois, Roberto voltou para sua carreira em ascensão em Bogotá, levando consigo o legado dos Mendoza. Sebastião ficou em Medellín, trabalhando em empregos de meio período que mal cobriam o aluguel. Os vizinhos o viam andando sozinho pelo Parque Leras ao entardecer, com fones de ouvido e expressão vazia. Ele costumava ser tão cheio de vida, lembrou um deles mais tarde. Mas depois que sua mãe morreu, foi como se algo dentro dele tivesse se desligado.
Quando as contas atrasaram, Roberto interveio novamente transferindo dinheiro, pagando vários meses de aluguel, sem nunca perguntar como as coisas tinham ficado tão ruins. Mas cada transferência vinha acompanhada de um julgamento tácito. Sebastián sentia isso em cada mensagem concisa. Cuide-se soava menos como preocupação e mais como decepção envolta em cortesia. A família significava tudo para os Mendozas, mas apenas quando parecia respeitável do lado de fora. A reputação era sua religião. Ser honrado era mais importante do que ser honesto. Para Roberto, manter essa imagem era sobrevivência. A única maneira que ele conhecia de dar sentido a um mundo onde a fraqueza tinha consequências. Para Sebastián, isso se tornou uma maldição. Ele aprendeu cedo que, para ser visto, teria que perturbar a imagem que sua família trabalhava tão duro para construir. Quando Roberto foi nomeado juiz de circuito em 2016, os jornais nacionais publicaram perfis elogiosos. Chamavam-no de futuro da justiça colombiana. Na mesma semana, a eletricidade de Sebastián foi cortada por falta de pagamento. O contraste não poderia ter sido mais acentuado. Amigos dizem que Sebastián enviou uma mensagem de parabéns, curta, formal, sem resposta. Ele não compareceu ao jantar de comemoração. Era o momento dele, disse Sebastián a um amigo mais tarde. Eu não queria ser a lembrança de tudo o que ele trabalhou tanto para não se tornar. Nos anos seguintes, o contato diminuiu para aniversários e Natal. Quando conversavam, as conversas eram cheias de polidez e pausas desconfortáveis. No entanto, por trás de cada palavra, o ressentimento fervilhava. Roberto tinha orgulho do que havia construído. Sebastián carregava a dor pelo que havia perdido. Atenção, afeto e a crença de que era tão importante quanto ele. Em 2019, quando Sebastián finalmente se mudou para Bogotá, Roberto se ofereceu para ajudá-lo a se estabelecer. Ele comprou mantimentos para ele, deu-lhe móveis que não usava mais e apresentou-o a contatos profissionais na cidade. Para todos os outros, parecia generosidade. Mas para Sebastián, parecia piedade envolta em obrigação. Não sou seu caso de caridade, disse ele uma noite quando Roberto tentou oferecer dinheiro para o aluguel. Roberto não discutiu. Ele apenas suspirou e disse: você precisa de estabilidade, Sebastián. Você não pode continuar fugindo disso. Essa frase ecoaria por anos, porque logo não seria Sebastián quem estaria fugindo. A história deles começou como tantas outras, dois irmãos criados sob pressão. Um brilhante, outro lutando. Mas enterrada sob seu passado compartilhado, havia uma fratura que ninguém podia ver. Uma mistura tóxica de inveja, dever e silêncio que um dia se tornaria catastrófica. Em 2024, essa tensão não expressa ressurgiria de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O que ninguém na família Mendoza poderia prever era quanto dano uma frase da infância, repetida incessantemente, poderia causar décadas depois. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Essa pergunta, feita muitas vezes, se torna uma ferida, e feridas que nunca cicatrizam acabam exigindo atenção das maneiras mais destrutivas possíveis. Bogotá, Colômbia, primavera de 2014. O grande salão de baile do Hotel Casa Medina fervilhava com uma ambição silenciosa. Juízes, promotores e advogados de defesa se reuniram para o Fórum Jurídico Anual, uma noite em que a cortesia profissional disfarçava manobras políticas e as primeiras impressões podiam moldar carreiras inteiras. Entre a multidão elegantemente vestida, o juiz Roberto Mendoza se destacava não porque buscava atenção, mas porque a comandava naturalmente. Sua reputação o precedia. Confiante, articulado, cada gesto controlado, ele era conhecido por seu raciocínio jurídico afiado e sua capacidade de silenciar um tribunal sem levantar a voz.
Naquela noite, sua conversa foi interrompida por uma mulher que ele só tinha visto de passagem antes. Ana Sofia Restrepo, uma promotora em ascensão da Fiscalia General, com uma presença imponente que combinava com a dele. Ela se apresentou com um aperto de mão firme e contato visual direto. Juiz Mendoza, eu queria conhecer o homem que aterroriza metade dos advogados de defesa desta cidade, disse ela, em tom profissional, mas caloroso. A expressão de Roberto suavizou-se ligeiramente, o mais próximo de diversão que ele permitia em ambientes públicos. E você deve ser a promotora que convenceu um júri de que as provas circunstanciais eram mais fortes do que um álibi, respondeu ele. Ambos sorriram. Um raro momento humano em uma sala cheia de charme ensaiado. Não era flerte, era reconhecimento. Do tipo que cresce entre duas pessoas que veem disciplina e dedicação refletidas uma na outra. Aquela primeira conversa durou quase 90 minutos. Eles discutiram teorias jurídicas, sua frustração comum com a ineficiência burocrática e sua crença mútua de que a justiça era proteger a sociedade, não ganhar casos. Mais tarde, Roberto diria a um colega: "Ela é formidável. Dá para sentir que ela acredita em cada palavra que diz." Ana Sofia, por sua vez, disse a uma amiga: "Ele fala como alguém que ainda acredita que a lei pode mudar vidas, não apenas puni-las." Esse foi o início de algo que nenhum dos dois havia planejado. Nos meses seguintes, eles se cruzaram frequentemente em conferências, corredores de tribunais e eventos beneficentes jurídicos. O que começou como respeito profissional evoluiu para uma admiração silenciosa. Roberto admirava a bússola moral inabalável de Ana Sofia. Ela admirava sua precisão intelectual e autoridade calma. O primeiro jantar deles não foi planejado. Uma conversa após uma audiência tardia se transformou em um café em La Candelaria. Depois, em um jantar no Andrés Carne de Res e, por fim, em mais 3 horas, conversando sobre a vida além dos tribunais e dos arquivos de casos. Eles encontravam conforto na estrutura um do outro. A determinação dela equilibrada pela paciência dele. No início de 2015, eles estavam inseparáveis. Roberto a pediu em casamento naquele inverno, durante uma viagem de fim de semana à Vila de Leiva. Segundo amigos, ele não se ajoelhou dramaticamente. Simplesmente segurou as mãos dela enquanto estavam em uma rua de paralelepípedos sob arcadas coloniais e disse: "Você não precisa carregar tudo sozinha, deixe-me ajudá-la." Para uma mulher que construíra sua carreira com base na independência e na força, essas palavras significavam tudo. Ela disse sim sem hesitar. O casamento deles, no ano seguinte, chamou a atenção de toda a comunidade jurídica de Bogotá. Os jornais o chamaram de o casal poderoso da justiça colombiana. Os colegas admiravam como eles pareciam perfeitamente compatíveis. Inteligência combinada com convicção, disciplina combinada com compaixão. Na recepção realizada em uma fazenda restaurada perto de Zipaquirá, as câmeras disparavam enquanto eles dançavam ao som de música vallenato. Ana Sofia vestia elegância com simplicidade. Roberto não conseguia tirar os olhos dela, mas entre a multidão de rostos sorridentes, um par de olhos observava de forma diferente. Sebastián Mendoza estava perto do bar, com seu terno um pouco folgado, seu copo sendo reabastecido com mais frequência do que o apropriado. Ele não era próximo de seu irmão há anos, mas as obrigações familiares exigiam sua presença. Enquanto a música tocava, ele observava a mulher com quem seu irmão acabara de se casar. Em confiança em sua postura, o calor em sua voz, quando cumprimentava os convidados, a maneira como segurava a mão de Roberto enquanto se moviam pela multidão. Um amigo mais tarde lembrou Sebastián sussurrando quase para si mesmo: "Ela o trata como se ele fosse feito de algo precioso." Quando questionado sobre sua primeira impressão de Ana Sofia, Sebastián escreveu mais tarde em uma entrada em seu diário particular:
datada de 22 de maio de 2016. Ela falou comigo como se eu existisse, como se minha presença importasse. Ninguém fazia isso há anos. As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Admiração misturada com saudade, mesmo que ele ainda não compreendesse isso totalmente. Nas fotos daquela noite, Sebastián aparece ao lado das fotos em grupo, sorrindo levemente, com os olhos distantes. Os familiares o descreveram como emotivo, orgulhoso do irmão, mas aqueles que o conheciam bem perceberam outra coisa. O olhar de alguém que silenciosamente comparava sua vida com a de outra pessoa e achava a sua insuficiente. Roberto, composto e radiante, representava tudo o que Sebastián tinha ouvido dizer que não era. Estável, admirado, bem-sucedido. A gentileza de Ana Sofia apenas acentuava o contraste. Ela cumprimentou Sebastián calorosamente naquela noite. Agradeceu-lhe sinceramente por ajudar a coordenar alguns detalhes logísticos com parentes distantes e ofereceu-lhe um sorriso genuíno que durou o suficiente para deixar uma marca. "Você é irmão do Roberto, certo?" disse ela gentilmente. "Ele tem sorte de ter uma família como a sua." Era um comentário inofensivo, mas para Sebastián soou como o reconhecimento que ele esperou a vida inteira para ouvir. Com o passar dos meses, os Mendozas se tornaram um símbolo de sucesso profissional e pessoal. O casamento deles se encaixava na imagem que ambos haviam cultivado, disciplinado, elegante, livre de escândalos. Eles moravam em um lindo apartamento em Chicó, com janelas do chão ao teto com vista para os Andes. Os vizinhos os descreviam como educados, reservados e pontuais. Todas as manhãs, às 6h30, Roberto revisava documentos jurídicos enquanto tomava um café e Ana Sofia se preparava para as audiências no tribunal. As noites eram reservadas para jantares compartilhados, geralmente agiaco ou bandeja paisa, e conversas tranquilas sobre seus casos. Não havia vozes elevadas, nem portas batidas. Era o tipo de harmonia que a maioria dos casais passava anos buscando. Eles eram voluntários juntos em clínicas de assistência jurídica em Ciudad Bolívar. Faziam doações para programas para famílias deslocadas pela violência rural e participavam de galas de caridade em apoio às vítimas de conflitos armados. Roberto era admirado por sua imparcialidade e inteligência, frequentemente citado no El Tiempo por seu compromisso com a integridade judicial. Ana Sofia era respeitada por sua busca incansável pela justiça, conhecida por processar casos de corrupção que outros evitavam. Juntos, eles eram o retrato do equilíbrio, lógica e convicção, inteligência e coração. Mas esse equilíbrio tinha um custo. A portas fechadas, o casamento deles era mais profissional do que afetuoso. Ana Sofia organizava suas vidas com precisão. Tudo cronometrado, organizado, previsível. Roberto respeitava sua necessidade de estrutura, mas às vezes sentia falta da espontaneidade. Ele sugeria viagens de fim de semana a Cartagena ou noites tranquilas no cinema, apenas para ouvir. Talvez no mês que vem. Tenho depoimentos para preparar. Os amigos notavam sua paciência, mas também o cansaço em seus olhos. Ele a adorava, disse um colega mais tarde. Mas era como viver com uma máquina que te amava em doses perfeitamente medidas. O mundo de Ana Sofia girava em torno da reputação e do dever. Ela não sabia como descansar. Sua educação lhe ensinou que a ociosidade era fraqueza, e fraqueza era fracasso. Roberto tentava entender, às vezes até admirava isso. Mas a distância entre seus mundos emocionais crescia lentamente. Ainda assim, em público, eles nunca vacilavam. Em eventos jurídicos, eles ficavam lado a lado, graciosos, compostos, intocáveis. Sebastián, por sua vez, observava à margem. Ele os visitava ocasionalmente, sempre com sorrisos educados e estadias breves.
Para ele, Roberto parecia mais mecânico do que nunca. Um homem cujo sucesso não deixava espaço para vulnerabilidade. Mas Ana Sofia era diferente. Ela notou-o. Perguntou como ele estava se adaptando a Bogotá, ofereceu-se para ajudá-lo a fazer contatos profissionais e até o convidou para jantar uma vez, quando Roberto estava trabalhando até tarde. Não foi nada inadequado, apenas decência humana. No entanto, para Sebastián, essa decência era inebriante. Ela não me trata com superioridade, disse ele uma vez a um amigo. Quando ela pergunta como estou, parece que ela realmente se importa. A perfeição de Roberto fez com que Sebastián interpretasse erroneamente a gentileza de Ana Sofia como algo mais. Enquanto Roberto oferecia estrutura, Sebastián imaginava que ela se sentia presa. Enquanto Ana Sofia demonstrava empatia, Sebastián imaginava uma compreensão mais profunda. Não era amor, ainda não. Mas foi o suficiente para acender a primeira faísca silenciosa de algo que mais tarde destruiria todos eles. No início de 2020, Bogotá estava saindo de mais um ano turbulento. Protestos políticos tomaram as ruas e a economia deixou muitos lutando para se manterem de pé. A vida de Sebastián Mendoza havia se desfeito mais uma vez. Um empreendimento comercial fracassado, aluguel atrasado e uma série de promessas não cumpridas o deixaram parado na porta do apartamento de seu irmão com uma única mala e uma expressão de desculpas. Roberto, agora com 7 anos de carreira como juiz, abriu a porta como sempre fazia, com compaixão controlada e frustração mal disfarçada. É só até eu encontrar algo estável, disse Sebastián baixinho, com os olhos baixos. Ana Sofia, ao lado do marido, acenou com a cabeça com sinceridade. Você é da família, Sebastián. É bem-vindo aqui. Essas palavras se tornariam a primeira pequena rachadura em um lar que antes parecia intocável. No início, as coisas pareciam administráveis. Sebastián se tornava útil no apartamento. Ele preparava o café da manhã, mantinha as áreas comuns arrumadas e tentava não ser um fardo. Para quem observava, ele parecia um homem grato por uma segunda chance. Mas o que começou como algo temporário, logo se estendeu indefinidamente. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses. A agenda lotada de Roberto no tribunal o mantinha longe de casa, desde o nascer do sol até bem depois do pôr do sol. Ana Sofia trabalhava longas horas preparando processos, muitas vezes levando os arquivos dos casos para casa. Era nesses momentos de silêncio, com o barulho dos pratos e o zumbido da cafeteira, que Sebastián começou a se acostumar a um ritmo que não deveria ter. Ana Sofia percebeu seus esforços e agradecia com frequência. Você não precisava limpar a cozinha inteira, Sebastián, disse ela certa manhã, depois de encontrar tudo organizado. Ele sorriu suavemente e respondeu: Vocês dois trabalham demais. Alguém precisa impedir que este lugar fique uma bagunça. Ela riu levemente, sem saber que cada palavra gentil alimentava algo dentro dele que ele não sabia como controlar. Roberto o tratava com uma polidez distante, sempre mantendo a linha invisível que separava a obrigação familiar de uma conexão genuína. Ana Sofia, no entanto, falava com Sebastián como se ele fosse uma pessoa, não um problema. Ela perguntava sobre o dia dele, ouvia quando ele falava sobre suas dificuldades passadas e nunca o fazia se sentir um fracasso. Para um homem que passou a vida inteira sendo comparado desfavoravelmente ao irmão, essa decência humana básica parecia luz do sol após anos na sombra. A casa funcionava com precisão. O jantar era sempre às 7h30, seguido por 1 hora de revisão de casos. Sebastián admirava essa disciplina inicialmente, até tentou igualá-la, mas ele também percebia como ela era rígida. Durante um jantar em família, Roberto corrigiu Ana Sofia no meio de uma frase sobre um detalhe processual que ela havia mencionado. Seu tom não era severo, mas era definitivo, não deixando espaço para discussão.
A mesa ficou em silêncio por alguns segundos antes que ela simplesmente acenasse com a cabeça e mudasse de assunto. Sebastião percebeu a leve tensão em sua expressão e algo mudou dentro dele. Mais tarde, quando limparam a mesa juntos, ele disse suavemente: "Você não precisa sempre deixar que ele a corrija." Ana Sofia sorriu educadamente, mas parecia desconfortável. Roberto não tem nenhuma intenção com isso. É apenas a maneira como ele processa as coisas. Sebastião não respondeu, mas naquele silêncio, algo já estava se formando. Nas semanas seguintes, ele começou a notar cada pequena interação entre eles. O tom seco que Roberto usava quando Ana Sofia esquecia algo sem importância. O beijo de boa noite educado, mas sem emoção. A maneira como suas conversas muitas vezes se transformavam em correções sutis, disfarçadas de orientação. O que outros reconheceriam como um casamento típico entre dois profissionais ambiciosos, Sebastião via como prova de que Ana Sofia era subestimada, menosprezada e emocionalmente negligenciada. Em sua mente, ele começou a construir uma narrativa diferente, uma em que ele era a pessoa que realmente a entendia. Ela merece alguém que a ouça. Ele sussurrou para si mesmo uma noite, enquanto dobrava roupas no quarto de hóspedes. No início, era um pensamento inofensivo. A natureza de Roberto não ajudava. Ele era gentil com todos, especialmente com aqueles que pareciam precisar de apoio. Quando Sebastião recebeu um e-mail de rejeição de um emprego que ele esperava, Roberto mal levantou os olhos de seus documentos jurídicos. Mas Ana Sofia lhe trouxe café e disse gentilmente: "Você encontrará seu lugar, Sebastião. Você é mais capaz do que pensa." O momento foi breve, mas ficou em sua mente por dias. Ele relembrou o tom de voz dela, suas palavras, a gentileza em seus olhos. Não era amor, ainda não, mas era algo que ele não sentia há anos. Importância, visibilidade, ser importante para alguém. Em seu diário, datado de 19 de abril de 2020, ele escreveu: "Quando ela olha para mim, eu me sinto real, como se eu existisse além de ser o irmão fracassado de Roberto. Se ele a amasse da maneira que ela merece, talvez eu não me sentisse assim." O apartamento que antes parecia ser o domínio de Roberto lentamente se tornou um palco para a fantasia crescente de Sebastião. Ele começou a acordar mais cedo para fazer café antes que Ana Sofia chegasse à cozinha, calculando o tempo perfeitamente para que ela o visse esperando. Ele perguntava sobre os casos dela, aprendia os nomes dos réus e das testemunhas, conversava sobre estratégias de acusação, assuntos com os quais ele mal se importava antes. Ela achava que ele estava simplesmente tentando se conectar e encontrar pontos em comum. Ele achava que isso significava que eles estavam se conectando em um nível mais profundo. Em reuniões familiares com parentes distantes de Mendoza, as pessoas notavam como ele ria facilmente dos comentários de Ana Sofia e como ela mudava educadamente de assunto quando ele se inclinava muito perto durante as fotos em grupo. Ninguém disse nada diretamente. Roberto estava muito preocupado com uma carga de trabalho esmagadora para perceber mudanças sutis na dinâmica familiar. Sua agenda estava cheia de casos criminais de alto perfil, e seu calendário estava impossivelmente lotado. Mesmo quando estava fisicamente em casa, seu foco permanecia nos documentos legais e nas petições de apelação. Quando Ana Sofia mencionou se sentir emocionalmente distante, ele ignorou com lógica. Nós dois sabíamos o que essas carreiras exigiriam quando nos casamos. Sebastião ouviu essa conversa uma vez ao passar pelo corredor, e a semente que havia sido plantada meses antes cresceu e criou raízes mais profundas. Ele disse a si mesmo que não estava com ciúmes. Estava simplesmente reconhecendo o que Roberto não conseguia ver. Que sua esposa estava solitária, não era valorizada e merecia mais atenção do que precedentes jurídicos e estratégias de tribunal.
No verão de 2020, a tensão tomou conta dos espaços que ninguém discutia abertamente. Sebastián permanecia nas salas por mais tempo do que o apropriado. Ana Sofia tentava manter limites, mas às vezes se via em conversas que pareciam desconfortavelmente pessoais. Certa noite, enquanto a chuva noturna de Bogotá batia nas janelas, Sebastián sentou-se à sua frente na mesa da cozinha e disse baixinho: "Sabe, ele não te vê de verdade. Ele vê o papel que você desempenha na vida dele." Ana Sofia olhou para cima, confusa e desconfortável. "Isso não é verdade, Sebastián", disse ela com firmeza. "Roberto me ama." Sebastián sorriu levemente, sua voz suave, mas insistente. "Eu não disse que ele não te ama. Eu disse que ele não te vê." Ela encerrou a conversa imediatamente, retirando-se para seu escritório. Mas o desconforto permaneceu como a umidade após a chuva. Uma semana depois, Roberto confidenciou a um colega do judiciário durante um almoço perto do Palácio de Justiça: "As coisas estão tensas em casa. Acho que Sebastián está lutando mais do que admite. Não sei como ajudar sem piorar as coisas." Seu colega, um juiz mais velho, com décadas de experiência, aconselhou distância. "A gentileza é mal interpretada, Roberto, especialmente por aqueles que sentem que não têm nada." Roberto concordou em princípio, mas manter essa distância já era tarde demais. Sebastián já havia confundido a decência humana básica com algo que não era, transformando a compaixão comum na base de uma obsessão que logo exigiria ser vista. No início de 2023, o juiz Roberto Mendoza havia se tornado uma das figuras mais reconhecidas do sistema judicial colombiano. Seu tribunal funcionava com eficiência mecânica, afiado, preciso e implacável quando se tratava de sentenças criminais. Ele presidiu casos envolvendo crime organizado, corrupção e crimes violentos, e suas decisões frequentemente ganhavam as manchetes nacionais. Alguns o chamavam de justo, outros de frio. O jornal El Tiempo certa vez o descreveu como o rosto inflexível da justiça colombiana. Comentários nas redes sociais inundaram a internet após um julgamento de corrupção televisionado. "Juiz sem coração destrói famílias por manchetes." A intenção era ferir e feriu. Mas Roberto nunca admitiria isso publicamente. Todas as decisões eram apoiadas por precedentes legais. Todas as decisões, dizia ele a si mesmo, eram baseadas na lei, não na emoção. Ainda assim, quando voltava para casa à noite, o silêncio após esses julgamentos começava a soar mais alto do que qualquer aplauso jamais soou. O peso do martelo ficava mais pesado a cada mês que passava. Cada veredito criava novos inimigos. Famílias de criminosos condenados que queriam seu nome destruído. Ameaças anônimas escapavam da segurança do tribunal. Ligações tarde da noite de números bloqueados. Sua equipe filtrava a maioria das mensagens antes que chegassem até ele, mas algumas escapavam mesmo assim. "Você não merece julgar ninguém", sussurrava uma mensagem de voz. "Você está arruinando vidas porque pode." Ele a apagou imediatamente, mas a voz permaneceu com ele por dias. O respeito que antes lhe dava força agora parecia sufocante. Como alguém que construiu toda a sua identidade com base na justiça poderia começar a duvidar se ainda acreditava nela. Em casa, Ana Sofia foi a primeira a perceber as mudanças. Ele chegava tarde, deixava a pasta na porta e ia direto para o escritório sem dizer uma palavra. O calor que antes preenchia o apartamento deles se transformou em uma coexistência educada. Os jantares se tornaram silenciosos. 2 pratos, contato visual mínimo, conversas sobre trabalho que nunca tocavam em nada real. Quando ela finalmente o confrontou uma noite, sua voz era gentil, mas firme. "Roberto, você está bem? Você não tem sido você mesmo há meses." Ele respondeu sem tirar os olhos dos arquivos. "Estou bem, só exausto." Mas ele não estava bem. Estava se isolando.
como as pessoas fazem quando o mundo exige mais do que elas têm para dar. Ana Sofia sugeriu que conversassem com alguém, talvez um terapeuta especializado em esgotamento profissional. Você está carregando um fardo muito pesado sozinho, disse ela suavemente. Ele se virou para ela com uma expressão cansada, mas resoluta. Eu resolvo problemas, Ana Sofia. Não os tenho. Essa frase se tornou seu escudo e o coração partido dela. A distância emocional entre eles cresceu silenciosamente, do tipo que você não percebe até que a lacuna se torne grande demais para ser atravessada. Roberto tentou pequenos gestos. Deixava bilhetes em sua mesa, preparava o jantar quando sua agenda permitia, sugeria um fim de semana em Cartagena. Mas Ana Sofia mal percebia. Sua carga de trabalho havia se tornado opressora e sua própria carreira se tornara um escape da conexão emocional que exigia energia que ela não tinha mais. Quando ela dormia, não era para descansar, era para se recuperar da exaustão. No início da primavera de 2023, a tensão no apartamento havia se instalado como poeira sobre tudo. Até mesmo pequenas divergências soavam mais agudas do que deveriam. Roberto queria fazer uma viagem de fim de semana. Ela disse que não, explicando que tinha depoimentos de testemunhas para preparar. Quando ele insistiu gentilmente, ela explodiu. Não se trata de você, Roberto. Alguns de nós têm responsabilidades que não podem adiar. Então veio o silêncio, daqueles que parecem mais frios do que a raiva. Naquele verão, algo perturbou sua frágil rotina. Sebastião, que havia se mudado quase 2 anos antes, depois de encontrar um trabalho esporádico, voltou. A mensagem que ele enviou foi breve e deliberadamente vaga. Preciso recomeçar. Posso ficar por um tempo? Roberto hesitou, lembrando-se da tensão da última vez. Mas Ana Sofia concordou quase imediatamente. Família cuida da família, disse ela, uma afirmação que soava nobre, mas vinha da culpa. No fundo, ela sabia que tinha sido emocionalmente distante durante a estadia anterior dele, muito consumida pelo trabalho para oferecer apoio real. Quando Sebastião chegou, ele parecia diferente, mais magro, mais quieto, mas com um charme familiar que fazia as pessoas baixarem a guarda. Ele disse que seu último emprego tinha terminado mal e que precisava de tempo para resolver as coisas. Ana Sofia ofereceu o quarto de hóspede sem hesitar. Roberto ajudou a carregar as caixas, sem saber que essa decisão marcaria o início de tudo que se desenrolaria. No início, o arranjo parecia tranquilo. Sebastião ajudava no apartamento, preparava refeições, preenchia o silêncio ao qual Roberto e Ana Sofia se acostumaram. Sua presença até mesmo alegrou o ambiente temporariamente. Mas Roberto não conseguia se livrar da sensação de que algo estava diferente nessa segunda estadia. Sebastião parecia mais reservado, mais observador. Ele fazia perguntas sutis sobre o horário de trabalho de Ana Sofia, seus níveis de estresse, suas rotinas. Quando Roberto tentava ignorar o desconforto, Sebastião dizia casualmente: "Ela trabalha tanto, você tem sorte de tê-la." Parecia inocente, mas o tom tinha algo que deixava Roberto inquieto. Ana Sofia, como sempre, estava distraída demais para notar qualquer coisa em comum. Ela estava no meio de um processo judicial, de um caso de corrupção de alto nível, envolvendo ex-funcionários do governo. Cada decisão era examinada publicamente, cada movimento analisado pela mídia. A atenção alimentava sua ansiedade. Em casa, ela evitava discutir o caso em detalhes, dizendo apenas: "As pessoas não entendem o que é preciso para fazer esse trabalho corretamente." Ela não estava errada, mas o que não percebia era que o trabalho estava lentamente consumindo toda a sua identidade. Roberto disse a um colega próximo, enquanto tomavam uns drinks perto da Zona Rosa: "Parece que estou morando com alguém que eu conhecia." Seu amigo aconselhou paciência, garantindo que ela encontraria o equilíbrio novamente. Mas a paciência não repara a distância emocional, apenas adia o confronto.
Quanto mais isolada Ana Sofia ficava, mais espaço Sebastião ocupava. Ele se certificava de estar presente, de ouvir quando ela desabafava sobre testemunhas difíceis, de oferecer carinho onde Roberto não conseguia. É difícil precisar exatamente quando a mudança começou, mas no final de 2023, o apartamento não parecia mais ser só de Roberto. O homem que comandava os tribunais com autoridade não conseguia manter a paz em sua própria casa. Seu martelo não significava nada ali. E foi aí que algo dentro de Sebastião finalmente se cristalizou. Ele passou meses vendo o casamento do irmão se deteriorar, vendo Ana Sofia ficar cada vez mais solitária, apesar de estar cercada por brilhantes advogados, vendo Roberto se tornar um estranho para a própria esposa. E nessas observações, Sebastião encontrou algo que procurava a toda a vida, uma oportunidade. Não para conquistar o amor de Ana Sofia, ele há muito tempo percebera que isso era impossível, mas para destruir a imagem perfeita que seu irmão sempre manteve. Para provar que Roberto, o filho perfeito, o juiz respeitado, não era intocável. Se ele não podia ter o que Roberto tinha, então Roberto também não deveria ter. No final de 2023, Sebastião havia tomado sua decisão. Ele simplesmente ainda não havia encontrado seu método. O ressentimento que fervilhava há décadas não era mais algo que ele pudesse ignorar. Exigia ação, exigia ser visto. Ele não precisava convencer Ana Sofia a trair Roberto. Ele só precisava convencer Roberto de que ela já o havia feito. Uma vez que essa crença se estabelecesse, o resto aconteceria por si só. O primeiro passo era fazer com que a mentira parecesse real. E na era digital, a realidade podia ser fabricada uma mensagem de cada vez. Ele começou a planejar cuidadosamente, metodicamente, da maneira que alguém faz quando finalmente encontra um propósito após anos de vagar sem rumo. Ele criaria mulheres que não existiam. Ele plantaria provas onde não havia nenhuma. Ele assistiria à vida perfeita de seu irmão desmoronar, não por forças externas, mas pela única coisa que Roberto mais valorizava: sua própria certeza, seu próprio julgamento, sua própria crença inabalável de que estava sempre certo. Em dezembro de 2023, Sebastião começou a executar seu plano com cuidado meticuloso. O primeiro passo foi criar mulheres que não existiam. Ele procurou em contas públicas de redes sociais fotos de mulheres reais que moravam longe de Bogotá, em cidades como Barranquilla ou Cali, distantes o suficiente para evitar o reconhecimento acidental. Ele salvou as fotos delas, criou novos perfis com nomes genéricos e construiu personalidades completas. Músicas favoritas, fotos de férias, gírias comuns tiradas de sessões de comentários. Elas não precisavam ser perfeitas, só precisavam parecer reais o suficiente para levantar suspeitas. Em 9 de janeiro de 2024, ele enviou a primeira mensagem para o e-mail profissional de Ana Sofia. Curta, deliberadamente sugestiva. A noite passada foi inesquecível. Não consigo parar de pensar em você. Ana Sofia leu a mensagem, franziu a testa em confusão e respondeu imediatamente. Você está falando com a pessoa errada. Não entre em contato comigo novamente. Ela a excluiu e mencionou a Roberto naquela noite como um erro estranho. Ele descartou sem se preocupar. Mas a exclusão não apagou a semente que Sebastião planejava plantar. Quando aquela única mensagem não provocou a reação que ele imaginava, ele intensificou. Ele criou mais perfis usando fotos diferentes e tons variados, como se várias mulheres estivessem entrando em contato com ela. Algumas mensagens eram sedutoras, outras emocionais e desesperadas. Uma dizia: "Eu sei que você também sente isso. Pare de fingir que não somos importantes." Outra apareceu como um comentário em uma de suas postagens públicas sobre um processo judicial bem-sucedido, com 3 emojis de rosas e as palavras: "Orgulhoso de você,
como sempre. Ana Sofia bloqueou as contas assim que elas apareceram. Mas o bloqueio não era proteção contra a percepção. Agora havia um padrão se formando, algo que Roberto começou a notar. Sebastião observava do outro lado do apartamento, enquanto Roberto navegava pelo celular de Ana Sofia, uma noite, com a testa franzida e uma expressão preocupada. "Quem são essas pessoas?" perguntou Roberto baixinho. "Não faço ideia." Ela respondeu honestamente, com frustração na voz. "São apenas contas aleatórias. Eu continuo bloqueando-as." As mensagens não permaneceram apenas digitais. Elas começaram a aparecer em espaços físicos, onde a intenção se tornou mais difícil de ignorar. Em fevereiro de 2024, Ana Sofia começou a usar um espaço de escritório compartilhado para a preparação de casos delicados. Uma tarde, quando ela voltou para o apartamento, um pequeno presente estava dentro de sua bolsa de trabalho, algo que ela não se lembrava de ter recebido. Dentro havia um perfume caro e um bilhete escrito à mão em uma caligrafia elegante. "Para a próxima vez que nos encontrarmos." Ela mostrou a Roberto sua confusão genuína e sua preocupação visível. "Não sei de onde isso veio", disse ela. Roberto queria acreditar nela, queria desesperadamente descartar isso como um erro. Mas a dúvida havia começado seu trabalho silencioso. Sebastião observou a hesitação nos olhos do irmão, a pausa antes de Roberto acenar com a cabeça e dizer que acreditava nela. Aquela pausa disse a Sebastião tudo o que ele precisava saber. A base estava rachando. À medida que o inverno dava lugar ao início da primavera, a manipulação se tornava mais precisa, com precisão cirúrgica. Sebastião começou a programar as mensagens para aparecerem quando Roberto pudesse ver as luzes de notificação no celular de Ana Sofia. Ele deixava seu próprio aparelho virado para baixo em espaços comuns, confiante de que ninguém pensaria em verificar sua atividade. Ele comentava nas postagens dela nas redes sociais quando Roberto estava por perto, nada dramático, apenas sugestivo o suficiente para fazer alguém olhar 2 vezes. A verdade incômoda era como tudo permanecia sutil. Não era caos, era erosão, uma lenta remoção da confiança, grão por grão. Quando a confiança diminui, a imaginação preenche o vazio. Roberto não confrontou Ana Sofia imediatamente. Ele fez o que as pessoas que temem estar erradas costumam fazer. Ele observou. Prestou atenção à rapidez com que ela respondia a certas mensagens. Estudou suas reações quando as notificações chegavam. Analisou a maneira como ela explicava seu dia, procurando inconsistências que não existiam. E Sebastião, que se movia silenciosamente pelo apartamento como um fantasma, percebeu cada lampejo de dúvida surgir na expressão de seu irmão. Uma noite, no final de fevereiro, Roberto perguntou cuidadosamente: "Ana Sofia, há algo que você precise me contar?" Ela ergueu os olhos dos arquivos, genuinamente confusa. "Sobre o quê?" Ele hesitou, depois balançou a cabeça. "Nada. Esqueça." A conversa terminou ali, não porque algum dos dois quisesse, mas porque nenhum dos dois sabia como continuar sem parecer paranoico ou culpado. Mas mensagens e presentes não eram suficientes. A suspeita podia ser negada. As acusações podiam ser explicadas. Sebastião precisava de algo tangível, algo físico, que falasse mais alto do que qualquer negação. E em 6 de março de 2024, ele encontrou seu momento. Ana Sofia tinha um jantar judicial formal naquela noite, um daqueles eventos obrigatórios que Roberto decidiu não comparecer devido a um conflito de agenda. Sebastião se ofereceu para fazer algumas tarefas e pediu para pegar o carro de Ana Sofia emprestado, alegando que sua motocicleta precisava de reparos. Ela lhe entregou as chaves sem hesitar, distraída com os preparativos para o evento da noite. Ele dirigiu até um shopping center em Usaquén, comprou os itens da lista que ela lhe dera e guardou o recibo com cuidado. Em seguida,
Estacionou em um canto do estacionamento onde as câmeras de segurança tinham ângulos limitados. De sua mochila, ele tirou uma peça de roupa dobrada que havia comprado dias antes em um mercado de rua. Roupa íntima masculina, azul brilhante, de um tamanho e estilo que Roberto nunca usaria, escolhida especificamente para que nunca fosse confundida com pertencente ao juiz. Sebastián levantou o assento do motorista apenas o suficiente para colocar a peça de roupa por baixo, posicionada de forma que fosse visível se alguém se abaixasse para pegar algo no chão. A ação levou menos de 15 segundos, mas esses 15 segundos reescreveram 3 vidas para sempre. Naquela noite, Ana Sofia voltou para casa antes de Roberto, que estava trabalhando até tarde em um memorando de sentença. Ela foi pegar o carregador do celular no carro, com as chaves ainda na mão. Abriu a porta do motorista, se abaixou para verificar debaixo do banco onde achava que ele havia caído e viu. Não era uma mensagem de texto. Não era um comentário nas redes sociais. Algo que ela podia tocar, algo que não pertencia ao seu carro nem ao seu casamento. O silêncio naquela garagem era do tipo que ninguém ouve, mas todos sentem. Ela ficou paralisada, com a respiração ofegante, a mente correndo por explicações impossíveis. Da janela do apartamento acima, Sebastián observava sua silhueta através da iluminação fraca da garagem. Ele não piscou, ele não desviou o olhar. Ele simplesmente esperou para ver se ela iria se quebrar silenciosamente ou ligar para Roberto imediatamente. Qualquer um dos resultados servia ao seu propósito. A armadilha estava montada, e agora tudo o que ele precisava fazer era esperar que ela se fechasse. 8 de março de 2024, 21h47. O apartamento estava silencioso, o tipo de silêncio que geralmente significava que um longo dia havia terminado. Mas para Roberto, o silêncio parecia diferente naquela noite. Ana Sofia estava na sala segurando a roupa íntima azul que havia encontrado em seu carro mais cedo naquele dia. Suas mãos tremiam levemente, mas sua expressão era controlada, acusadora. Roberto entrou pela porta, afrouxando a gravata, e congelou quando viu o que ela segurava. "O que é isso?" perguntou ele, com uma confusão genuína tomando conta de seu rosto. A voz dela era fraca, tensa. "Diga você, Roberto. Encontrei isso no meu carro." Ele deu um passo à frente perplexo. "Não faço ideia de onde isso veio. Ana Sofia, eu juro." Mas ela o interrompeu, perdendo a compostura. "Não minta para mim, não depois de tudo." Ele levantou as mãos lentamente, como se aproximasse de algo frágil prestes a se quebrar. "Ouça-me, eu nunca estive com outra pessoa. Eu nunca faria isso com você." Sua voz falhou de desespero. Ela balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Você está fazendo exatamente o que os réus fazem. Negam tudo, mesmo quando as provas estão diante deles." Ele se aproximou, estendendo a mão para o braço dela. "Você está presumindo a culpa sem ouvir. Vamos conversar sobre isso racionalmente." A voz dela se elevou. "Racionalmente? Você quer que eu seja racional quando encontro isso no meu carro?" A discussão se intensificou rapidamente. As vozes se elevaram. Um copo caiu e se estilhaçou. Roberto tentou acalmá-la, colocando as mãos nos ombros dela. "Ana Sofia, respire. Por favor, apenas me escute." Mas ela estava além de ouvir. Ela estendeu a mão para trás, em direção à bancada da cozinha, onde havia uma faca que havia sido usada na preparação da refeição anterior. Não foi escolhida. Simplesmente estava lá. O primeiro golpe veio antes que qualquer um dos dois entendesse o que estava acontecendo. Roberto engasgou, levando as mãos ao peito. O segundo golpe veio imediatamente. Quando o pensamento racional pôde intervir, já era tarde demais. 66 ferimentos, documentaria mais tarde o legista. 66 momentos motivados não pelo ódio, mas pela devastação, pelo colapso de tudo o que ela acreditava ser verdade. Vizinhos relataram ter ouvido um grito que não soava como raiva,
mas como tristeza, como alguém vendo todo o seu mundo desmoronar. Quando a polícia chegou às 22h32, encontrou Ana Sofia sentada no chão ao lado do corpo de Roberto, suas roupas encharcadas, as mãos cobertas de sangue seco. Ela não chorava. Ela olhava para o nada. Sua voz era quase inaudível. Ele nos destruiu. Ele destruiu tudo. Enquanto os policiais gentilmente a algemavam, ela sussurrou: "Pergunte a ele, apenas pergunte a ele." Como se Roberto ainda pudesse responder, como se a verdade ainda pudesse ser recuperada. A investigação começou imediatamente, e os detetives notaram algo inconsistente. Não havia nenhuma evidência de um caso em lugar algum, nem nos registros telefônicos, nem nos extratos do cartão de crédito, nem no histórico de viagens. A rotina de Roberto nunca havia mudado. Quando a unidade cibernética rastreou as mensagens anônimas, todas elas levaram a aparelhos pré-pagos comprados em dinheiro. Mas os registros de IP revelaram que todas elas se originaram do mesmo local, o apartamento em Mendoza, durante as horas em que Sebastián estava sozinho em casa. As câmeras de segurança da loja mostraram ele comprando o telefone pré-pago. A roupa íntima correspondia a uma compra feita em um vendedor ambulante perto de seus locais habituais. Quando confrontado, Sebastián inicialmente tentou manter a inocência. Mas diante de provas digitais irrefutáveis, ele finalmente cedeu. "Eu só queria que ele sentisse o que eu senti durante toda a minha vida", disse ele baixinho, com lágrimas nos olhos. Invisível, sem valor, como se nada do que ele fizesse importasse. Sua voz falhou. "Eu não achei que ela realmente o mataria. Eu só queria arruinar o que ele tinha." Quando os detetives mostraram as provas a Ana Sofia, ela leu cada linha em silêncio. Os perfis falsos, as mensagens plantadas, o caso inventado que nunca existiu, a roupa íntima em que ela acreditou sem questionar. Ela sussurrou com a voz rouca: "Matei meu marido por causa de algo que nunca foi real." Pela primeira vez em sua carreira de promotora, a mulher que construiu sua vida buscando a verdade se viu diante de uma mentira na qual acreditou completamente. Os pais de Roberto compareceram a todos os dias do julgamento, com rostos marcados por uma tristeza permanente. Ana Sofia foi condenada por homicídio voluntário, com o júri reconhecendo um colapso emocional em vez de premeditação. 15 anos. Sebastián recebeu 8 anos por obstrução, fraude e perigo imprudente. Durante a sentença, o juiz olhou para ele com repulsa. "Você destruiu uma família por dentro, usando nada além de inveja e engano." Em sua declaração final, Ana Sofia levantou-se lentamente e disse: "A tragédia deste caso é que a verdade chegou tarde demais. E agora, tudo o que resta é o que não pode ser desfeito." Ela olhou para o assento vazio onde Roberto se sentava durante os julgamentos e depois se sentou novamente. Da prisão, ela recusou todas as cartas de Sebastián, devolvendo todos os envelopes sem abrir. Os pais de Roberto criaram uma fundação em seu nome, fornecendo recursos de saúde mental para profissionais do direito e treinamento em alfabetização digital para prevenir a manipulação de identidade. A declaração de missão da fundação dizia: "Ninguém deve perder a vida porque a dúvida não foi questionada." No final, 3 vidas foram destruídas. Roberto perdeu tudo por causa de uma mentira. Ana Sofia perdeu o homem que amava por causa de sua própria certeza. E Sebastián finalmente conseguiu o que queria: a atenção de seu irmão. Mas isso teve um preço que nenhum deles poderia imaginar. E em um tribunal onde a justiça foi feita, mas a cura nunca viria.